Alô, gente, salve a todos. Olha só, você está acompanhado, né, aí, né, nos noticiários, toda a violência, né, que está a cada dia aumentando, né, nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, onde há essa briga, esse confronto, né, de policiais e bandidos. Ocorre que em um desses confrontos, e infelizmente aqui no Rio de Janeiro, houve aí uma vítima maior, né, uma criança, um adolescente, né, de 11 anos, que foi baleado e infelizmente veio a falecer, né? E isso já está se tornando uma coisa assim quase que natural, né, nas grandes cidades, mas que não podemos pensar dessa maneira. Bom, o que eu quero dizer é que o presidente Lula esteve recentemente também no Rio de Janeiro, né, e pediu, inclusive, punição, né, para o policial militar. Evidente que nós queremos que esse cidadão seja punido, desde que, né, com seus vieses, né, todos discutidos, né, e apresentados, né, e aquele que for, né, tido como o real atirador, que seja punido. Isso é evidentemente que nós queremos tudo isso, né? O que ocorre é o seguinte, essa punição do presidente, que foi pedida por ele, evidentemente, tem alguns pontos que precisa ser discutido. Primeiro é que ele é o chefe maior de Estado, né? E, por conseguinte, o representante das ideias neoliberais aí que são colocadas diariamente para a gente, né? E nós sabemos, evidentemente, que dentro dessas ideias neoliberais há aí uma vontade, quer dizer, uma ideologia neoliberal que é precisamente para destruir o quê? As instituições, enfraquecê-las a tal ponto de que já não se consiga mais, a própria instituição já não tem mais mecanismos para combater esse tipo de bandido, digamos, traficantes, milicianos, etc., né? Tem aí alguns pontos que a gente precisa discutir, né? O primeiro deles é que ele, naturalmente, né, como chefe maior do Estado, deve saber que não há como, quando nós acusamos um policial de estar mal preparado, nós devemos, evidentemente, colocar essa situação em termos já de Estado, porque o policial ele não é mal preparado porque ele quer, é porque não lhes oferecem, né, condições dele ter um melhor preparo, correto? Então já aí um termo meio que mal colocado pelo presidente. Não se pode pedir punição sem antes se haver, né, alguns pontos a serem discutidos, alguns pontos a serem colocados, né, do porquê, em que situação, né, esse cidadão foi tido e apontado como, né, o pressuposto dono do disparo que matou o adolescente, né? O segundo ponto, evidentemente, que o presidente parece desconhecê-lo, ou se o conhece e assim se coloca, então está se colocando de uma moda, com um modelo extremamente falsificado, digamos assim, em seu discurso. É de que há um conceito, né? Desculpa, há um conceito, né, até nietzschiano, digamos assim, mas amplamente discutido, conhecido, que é a questão do erro do que sofre e o erro do que age. Está entendendo? Porque há aí uma pressuposições de diferentes sentimentos, né? Por exemplo, o cara que age, ele está ali num confronto, então é impossível ele estar atento ou conseguir colocá-lo no seu íntimo esse modelo de sensibilidade no momento em que ele está em fogo cerrado, um contra o outro. Então é impossível ele se ater de quem está dali a 100, 200 metros, sei lá, quer dizer, e poderá ser atingido. Então esse evidentemente é um erro, é a falta do preparo, né? Por outro lado, é preciso, né, esse erro do que sofre, não se pode medir, né,
a dor, né, pela culpabilidade do cidadão que assim desferiu determinado objeto contra essa pessoa. Né? Então, é preciso reaver toda uma situação antes de punir. É preciso que haja um procedimento, né, com perícias, enfim, mas que possa realmente apontar quem é o autor dos disparos, né? E por que ele o fez, né? Em que situação? Olha quantos vieses a serem discutidos aí. Evidentemente que todos nós queremos a punição, evidentemente, mas ele, na qualidade de chefe maior de Estado, não pode, né, de maneira, né, incorreta até, já vir pedindo punição ao cidadão. Só como assim? Se ele então, ele como representante do processo neoliberal, né, e desconhece todo esse processo de formulações, né, de perícias, esse processo de, digamos, pedagógico de entender a criminalidade, ele está longe de ser um representante tão identificado assim com a população, ou com, né, a população brasileira. Não, então, é preciso reaver esses conceitos do porquê, da hora, né, em que momento, em que situação, sob pena de que ele seja primeiro punido, né, porque no seu discurso em vir pedir punição, né, daquele que precisa realmente, né, que sofre já a punição de não ser preparado para tal trabalho. E culpa é essa do Estado, no seu, né, do seu condômino maior, que é o presidente da República, correto? Por outro lado, a gente continua insistindo nesse aspecto, né, da situação né, aí virou um clamor social, né, evidentemente, né, diante de uma atrocidade dessa, né, de tirar a vida, né, de um adolescente, né, que tinha tudo pela frente ainda, evidentemente que todos nós ficamos consternados. Mas em termos de filosofia, é exatamente isso, estamos abordando isso, embasado nesse conceito, né, do erro do que sofre e erro do que age, para que a gente possa entender melhor. Né? Normalmente nós julgamos, nós vamos sempre pelo o teor do clamor social, sempre pelo sentimento da moralidade, digamos assim, né, para que as pessoas sejam atendidas de imediato, né, e haja uma justiça, como se pede a todo momento, sem saber necessariamente o que é essa justiça. Enfim, sob pena de que continuemos até a classificar crimes de uma forma indevida, porque é preciso haver essa distribuição de valores, essa forma, essa dinâmica do processo criminal precisa ser melhor revista, melhor colocada, para que todos sejamos atendidos, evidentemente, mas que, ao mesmo tempo, haja uma justiça nessa condução, né, de se proclamar, né, uma sentença àquele que realmente deve ser sentenciado, correto? Por que estamos abordando isso? Né? Porque vemos, quer dizer, nessa disposição do presidente da República em se colocar já de antemão como um defensor, né, da população, mas que erra profundamente nessa defesa nessa defesa dela, e deixa que o seu ego eleitoreiro predomine, né, nos seus sentimentos, o que não é legal para a população. Então, veja bem, já que pede-se punição, por que quer dizer, todo mundo erra e é punido? O senhor presidente erra e não é punido? Porque esse é um erro cometido que precisa ser revisto. Ele não pode sair daí pedindo punição para as pessoas sem necessariamente saber conceituar essas questões, sob pena de que ele esteja agindo de uma forma um tanto falseada, um tanto imbricada em modelos governamentais que nós não aceitamos mais no país, correto? Então, por favor, vamos rever, vamos sentir as coisas assim, mas sob um olhar
mais tranquilo, um olhar mais firmes e não suscetíveis a erros, tipo esses aí do presidente. Tá ok? É por aí mais ou menos a discussão. Dá o seu like aí, discute o assunto. Se eu estiver errado, por favor, né? E vamos em frente. Até qualquer hora. Um abraço.